Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 14 da matéria de ciências. Eu sou o professor Celso e hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual e a fecundação. Vai ser uma aula mais focada no organismo feminino e nas transformações que ocorrem com ele durante a menstruação e os primeiros estágios do desenvolvimento do feto, tá certo? Então, a gente vai identificar as fases do ciclo menstrual, seguindo a maturação do ovócito até a menstruação. E vamos também falar um pouquinho sobre a fecundação e o início do desenvolvimento do zigoto. O que é o zigoto? Vamos comentar também, bem certinho, tá certo? Nossos objetivos específicos da aula de hoje: identificar os processos que ocorrem no corpo da mulher durante o ciclo menstrual. E a gente vai também analisar o desenvolvimento do zigoto até o processo de nidação dele no útero. O que é nidação? Vamos explicar com calma. E a gente vai conhecer o processo de fecundação humana. Como que ocorre a fecundação no ser humano? Como que ocorre a união do espermatozoide com o ovócito lá, que vai virar um óvulo e vai se transformar no zigoto, primeira célula do ser vivo, tá certo? Então, antes da gente começar, nos dois primeiros slides, que são só a apresentação dos conteúdos e o nosso objetivo, a gente já teve várias palavras diferentes. Então, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno de vocês, o penal, para fazer essas anotações das palavras com seus significados. E depois fica muito mais fácil da gente rever esse conteúdo, de estudar esse conteúdo e de fazer os nossos exercícios, tá certo? Então, estando com o caderno e o penal em mãos, vamos começar com o conteúdo de hoje. O ciclo menstrual. No ciclo menstrual ocorrem dois processos importantes: a maturação do ovócito no ovário e o espessamento do revestimento das paredes uterinas, prontas para receber um possível embrião. Então, são esses dois os processos principais: maturação do ovócito, que vai ocorrer lá no ovário feminino, e as paredes do útero irão espessar, irão ficar mais grossas. E essas grossas não quer dizer que elas só vão aumentar de tamanho, vão inchar. Não, elas vão ficar prontas para receber um embrião, cheia de nutrientes, vão preparar uma cama para o embrião se alojar ali, tá certo? E se desenvolver. O ciclo menstrual costuma ter 28 dias e compreende as seguintes etapas. Temos ali a ovulação e a menstruação, e o período entre a ovulação e a menstruação. Menstruação a gente vai comentar, mas basicamente é a descamação das paredes uterinas, então aquele período em que a mulher tem cólica, que tem sangramento, enfim, e a ovulação é o período onde vai liberar o ovócito do ovário, tá certo? Durante a primeira metade do ciclo, os ovócitos de um dos ovários iniciam o processo de amadurecimento. Então, durante a primeira metade do ciclo, de um dos ciclos, vamos lá. Começou a primeira metade, nós temos ali do dia 1 até o dia 7. Ali já começou a maturação, vai até o dia 12. Está maturando um ovócito lá dentro do ovário. Essa maturação vai acontecendo até a ovulação. Ocorre também nessa etapa o revestimento da parede do útero, que se prepara para receber um embrião. Então, até o dia 12 ali, a partir da menstruação, a partir do dia 7 da menstruação, as paredes do útero começam a se espessar novamente. Aí, adquirindo um revestimento mais aconchegante para o feto ali, cheio de nutrientes e vasos sanguíneos, onde ele vai poder se alojar e se desenvolver com qualidade. Até a ovulação ocorre esse processo de revestimento e maturação do ovócito. Por volta da metade do ciclo, nosso ciclo é de 28 dias, lá no dia 14 vai acontecer a ovulação.
onde o ovócito é liberado por um dos ovários. Não vai acontecer a liberação, geralmente, não vai acontecer a liberação de 2 ovócitos dos 2 ovários, um de cada. Primeiro vai acontecer a liberação, no mês, vai acontecer a liberação de um ovócito do ovário direito, depois vai ocorrer a liberação, no mês seguinte, de um ovócito do ovário esquerdo. No outro mês, do ovário direito, no mês seguinte, do esquerdo. É sempre alternado a essa liberação dos ovócitos. Algumas mulheres têm predisposição genética para terem gêmeos. E um tipo específico de gêmeos são os gêmeos bivitelíneos, que vêm de óvulos diferentes, ovócitos diferentes. Então, ocorreu num determinado mês a liberação de 2 ovócitos. Tanto o ovário direito quanto o ovário esquerdo liberaram ovócitos e ocorreu dos 2 ovócitos serem fecundados. Aí você vai ter um gêmeo, certo? Pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. É liberado de apenas um dos ovários, geralmente. E segue para a tuba uterina. Então, lembram lá do sistema reprodutor feminino, foi liberado pelo ovário e vai seguir esse ovócito pela tuba uterina até chegar no útero. Nos dias próximos à ovulação, a mulher se encontra no chamado período fértil, onde as chances de engravidar aumentam. Então, toda aquela parte em amarelo do ciclo menstrual ali feminino, ele é o período fértil da mulher. Se a mulher tiver uma relação sexual entre o dia 12 e o dia 16, ela tem grandes chances de engravidar, porque os espermatozoides sobrevivem algum tempo dentro do organismo feminino, alguns dias, 2 a 3 dias. E se ocorrer a ovulação, a liberação desse ovócito pelo ovário, ele estiver ali viajando pelas tubas uterinas, encontrar um espermatozoide, pode ocorrer a fecundação. Então, a mulher pode engravidar dentro desse período fértil. Durante os próximos dias, o ovócito avança em direção ao útero. Se não é fecundado, ele degenera e o revestimento da parede uterina se desprende e é liberado pela vagina na menstruação. Se não ocorrer a fecundação. Então, está lá o ovócito viajando pela tuba uterina e ele chegou no útero sem ser fecundado. Não encontrou nenhum espermatozoide no caminho e não foi fecundado por nenhum espermatozoide. Ele vai degenerar, ou seja, ele vai, entre aspas, apodrecer, ele vai se desfazer, liberar seus nutrientes, assim, e vai descamar junto com as paredes uterinas. Estava todo mundo esperando lá no útero para chegar a um feto, zigoto formado e não chegou ninguém, a festa acabou e descamou. Foi tudo embora, aquela parede do útero através da menstruação. Uma analogia aí, tá certo? A ovulação ocorre aproximadamente na metade do ciclo menstrual. Como os espermatozoides podem sobreviver de 3 a 4 dias dentro do corpo da mulher após a relação sexual, a fecundação pode ser de uma relação ocorrida há 4 dias antes. Então, aí aquele dado que eu comentei, 3 a 4 dias antes da ovulação é o período fértil ainda da mulher. Tem mulheres que têm o ciclo menstrual muito desregulado. Em vez de ser a cada 28 dias a menstruação ali, o ciclo menstrual, de começarem a menstruar a cada 28 dias, num mês menstrua depois de 28 dias, no mês seguinte menstrua depois de 32 dias, no outro mês com 27, 26 dias. Então é difícil de você calcular bem certo quando vai ocorrer a tua ovulação. Mas, de modo geral, a gente trata ela como sendo de 28 dias. Isso varia entre as mulheres, o ciclo menstrual, mas através do anticoncepcional, se você toma, por exemplo, ela vai regular a tua menstruação para ela acontecer dentro desse período de 28 dias, tá certo? E, consequentemente, a ovulação também no meio desse ciclo, lá no 14º dia. Então,
Uma fecundação pode ocorrer de uma relação sexual que aconteceu há 4 dias antes. Isso é muito importante de saber, porque às vezes a menina acha que ela não está menstruada ainda, ela não vai engravidar. Ela nunca menstruou, então ela não pode engravidar. Isso está errado, porque a ovulação, a primeira ovulação da menina, da mulher, ocorre antes da primeira menstruação. 14 dias antes ocorre a ovulação, você nem percebe que ovulou, você não nota nada diferente, e daí que vem a primeira menstruação. E pode acontecer de nessa primeira ovulação já acabar engravidando. Por isso que é importante ter uma conversa com os pais sempre, ter essa mente preparada de que tem momento para tudo. Relação sexual é só depois de adulto, pode esperar, não vai fazer falta agora. Então, aguarda esse tempo, tudo tem o seu tempo para acontecer. Então, não apressem as coisas, tá certo? Por isso, costuma-se considerar o período fértil da mulher abrangendo 4 dias antes e 4 dias depois da sua ovulação. Então, dentro do intervalo ali de 8, 9 dias do ciclo menstrual da mulher, é um período fértil que ela pode engravidar, que ela tem mais chances de engravidar. Tanto que quem faz um tratamento para engravidar, um acompanhamento com um médico que quer engravidar, o médico geralmente vai procurar contar o período menstrual da mulher até encontrar o período fértil, onde ou vai ser feito um período fértil para ocorrer a fecundação ali, para ocorrer a relação sexual e, consequentemente, a fecundação. Dos cerca de 200 a 300 milhões de espermatozoides que são liberados em uma ejaculação, somente 300 ou 500 dele conseguem chegar no terço distal da tuba uterina. Se a gente pegar a tuba uterina da mulher e dividir em 3 partes, somente 300 a 500 vão chegar na parte final, onde tem mais chance deles encontrarem o óvulo para fecundar, o ovócito ali para fecundar. Então, comparado com os 200 ou 300 milhões que são liberados, é uma porcentagem bem pequena de espermatozoides que sobrevivem até lá. Isso, como comentado, pode levar alguns dias para acontecer. De apenas um único espermatozoide consegue entrar no citoplasma do ovócito, que agora passa a ser chamada de óvulo. Então, de maneira geral, a gente trata como óvulo, o gameto feminino, e espermatozoide, o gameto masculino. Mas o óvulo mesmo só vai ser chamado de óvulo quando ocorrer essa fecundação, quando o espermatozoide entrar no seu citoplasma. Ele vai passar a ser chamado de óvulo. A seguir, depois disso, unem-se os núcleos do espermatozoide e do óvulo, originando um zigoto. Processo esse conhecido como fecundação. Então, a fecundação não é o espermatozoide encontrar o ovócito lá e acabou, fecundou. Não, precisa todo um processo para ocorrer essa fecundação. O espermatozoide precisa entrar no citoplasma do óvulo para unirem o seu material genético, os seus núcleos, e daí sim ocorrer a fecundação. Aqui a gente tem um esquema da fecundação. Esse em roxo é o óvulo, o ovócito ali, antes de ser fecundado. Nós temos a corona radiata ao redor desse ovócito, a gente vai ter a zona pelúcida e temos os espermatozoides tentando entrar nesse ovócito. Esse ovócito é muito protegido, então o espermatozoide ele precisa liberar substâncias digestivas ali que ele tem na extremidade da sua cabeça, que vão dissolver parte dessas células que protegem o ovócito. Então, um deles vai conseguir atravessar essas células,
unir as suas membranas ali e entrar no citoplasma do ovócito, tornando esse ovócito um óvulo e fecundando, unindo o material genético dos dois, dando origem ao zigoto. O zigoto segue em direção ao útero, então a primeira célula, essa primeira única célula aqui, da união do óvulo com o espermatozoide, é chamada de zigoto. Ele vai seguir em direção ao útero através da tuba uterina. Ele vai viajando lá pela tuba uterina até atingir o útero. Nesse período, entre 24 e 36 horas, ele se divide em duas células. Ocorreu a fecundação, um dia depois, quase 2 dias depois, ele vai se dividir ao meio. Essa divisão no meio, essa primeira divisão no meio, pode, em alguns casos, nos gêmeos, a gente vai trabalhar mais para frente, se dividir e daí cada uma das células separadas vai dar origem a um indivíduo diferente. Também é outro tipo de gêmeos que é chamado de univitelíneos. Vamos ter uma aula só sobre isso. Ele vai se dividir em duas células, 12 horas depois ele vai se dividir em 4, depois ele vai se dividir em 8 e por aí ele vai até chegar no processo de clivagem. Clivagem é quando ele se une na parede do útero. Essa união na parede do útero é chamada de clivagem. O zigoto divide-se várias vezes até formar um grupo de 16 a 32 células, firmemente unidas, uma está muito bem unida à outra, semelhante a uma amórula. Uma amora, e ele é chamado de mórula. Então, o nome já é bem semelhante ali. 3 a 4 dias depois da fecundação, a mórula deixa a tuba uterina e entra na cavidade uterina. Então, 3 a 4 dias depois que ocorreu a fecundação, aquele espaço curto que parece a tuba uterina, demora muito tempo para o zigoto atravessar até ele chegar lá e fazer o processo de clivagem, de nidação. Cerca de 6 dias após a fecundação, o bloco de células, a mórula lá, forma uma cavidade e é conhecido como blastocisto. Circula por cerca de 48 horas no interior do útero até encontrar o lugar perfeito para ele se instalar. Circula por 48 horas no interior do útero antes de parar em um ponto da espessa mucosa ali, da espessa camada do útero, onde ele vai fazer a nidação. O que é nidação? Nidação é esse processo aqui na imagem. O blastocisto, ele vai encontrar a parede do útero não é lisinha, é cheia de cavidades, e ele vai se fixar nessa parede do útero. Ele vai se ninhar. Sabe quando você pega o teu cobertor e você está com frio e você se aconchega no teu cobertor? Então, o blastocisto vai fazer parecido. Ele vai se fixar no meio da parede do útero, onde ele vai começar o seu desenvolvimento. As primeiras 8 semanas do desenvolvimento no interior do útero são chamados de período embrionário, no qual o zigoto torna-se um ser humano em miniatura. Então, nesse período embrionário, você tem de uma célula lá que vai se tornar um pequeno ser humano em miniatura. Não muito maior que um polegar, e a partir da divisão e especialização das suas células agora, ele vai começar a se diferenciar, tá? Então, você tem as suas células, elas estão realizando uma divisão, então elas estão se multiplicando. No início ali, elas só vão se multiplicando, virando mais e mais células, todas iguais. Com o passar do tempo, elas vão começar a se dividir e especializar. Além de realizar a divisão das células, elas se especializam. Então, elas vão se especializar em células do nosso olho, em células da nossa pele, em células dos ossos, enfim, elas começam a adquirir características diferentes. Isso é chamado de especialização e é isso que molda um ser vivo e nós, seres humanos, também. Algumas dúvidas e curiosidades gerais. A gente vai falar sobre esse processo de gravidez na nossa próxima aula, bem explicadinho todo esse processo. Então, não se preocupem, a gente vai falar semanas ali, os meses, o que acontece. Algumas dúvidas gerais sobre a menstruação.
A primeira menstruação é chamada de menarca, um nome próprio para ela. Já a última é chamada de menopausa. A gente costuma escutar as pessoas falando: ah, a mulher está na menopausa porque está tendo calorão lá, já tem seus 60 anos de idade, 50, 60 anos de idade, está tendo aquele calorão e é por causa da menopausa. Não é que seja por causa da menopausa. A menopausa foi a última menstruação que ela teve. Se ela ainda está menstruando, mas está com esses sintomas, entre aspas, de que está chegando na menopausa, a gente vai dizer que esse é o período do climatério, que a mulher está no climatério. Climatério refere-se a próximo à última menstruação, próximo à menopausa, certo? Durante o período menstrual, os cuidados com a higiene devem ser redobrados. A gente falou na aula passada que os adolescentes na puberdade, eles têm uma grande mudança que está acontecendo no corpo deles. Uma dessas mudanças que acontece no organismo feminino é a menstruação. E deve sim ser cuidado com a higiene, ter um cuidado redobrado com a higiene durante esse período menstrual. Nos primeiros meses ali, nas primeiras menstruações, acontece de a menstruação vir muito forte, vir muito grande, uma grande quantidade de sangue. Então, você acha às vezes que um absorvente vai ser o suficiente para segurar todo o teu ciclo menstrual, mas nem sempre acontece. Você sempre tem que ter um absorvente extra. Hoje em dia, antigamente era um pouco mais caro de você ter absorventes, mas hoje em dia já é algo mais comum de você ter esses absorventes para menstruação. Então é bom sempre ter absorventes reservas na escola ou quando você vai sair na casa de uma amiga, enfim, quando você vai passear. É sempre bom carregar um absorvente extra, justamente por conta dessa menstruação que pode vir meio descontrolada nos primeiros meses ali, até ela se regular, até o teu organismo se adaptar a essa nova mudança, tá certo? Então a higiene sempre é redobrada. Menstruação, o sangue, conforme vai passando o tempo, um dia muito quente, por exemplo, o cheiro fica muito forte e isso tem que sempre ser cuidado. A higiene, pede para o professor licença na sala de aula, avisa ele que você está menstruado, alguma coisa assim, que isso faz parte do ser humano. Todas as mulheres passaram e vão passar por isso. Então não precisa ter vergonha, tá certo? É algo natural, é algo normal e que com a higiene você torna essa fase da tua vida muito mais tranquila do que poderia ser, tá certo? Algumas mulheres apresentam junto com a menstruação sintomas desconfortáveis, como cólicas, dor de cabeça, inchaço, ansiedade, tristeza, entre muitos outros sintomas. Isso é chamado de período da TPM, tensão pré-menstrual da mulher. Muita mudança nos hormônios acontece no corpo da mulher e isso faz com que as suas emoções ali fiquem alteradas, altera as emoções. Também pode gerar cólica, dores e um médico ginecologista é indicado para quem tem esse tipo de problema. Cólicas são desconfortáveis, dores são desconfortáveis, o inchaço é desconfortável. Se você puder consultar um médico ginecologista, ele vai recomendar, às vezes, um anticoncepcional, ajuda a regular o teu ciclo. Não quer dizer que você está tomando anticoncepcional, você está tendo relação sexual. São coisas diferentes. Você pode tomar um anticoncepcional para regular o teu ciclo menstrual e evitar essas dores das cólicas, uma dor de cabeça, um inchaço que vai acontecer. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, retomem o vídeo, assistam novamente. Ele tem pontos muito interessantes ali que vocês têm que cuidar. Essa última parte da higiene, essa última parte sobre o ginecologista, ele sempre deve ter um acompanhamento com o médico para tratar problemas
relacionados com a menstruação, tá certo? Não precisa ter vergonha, é algo natural que acontece com todas as mulheres e vai acontecer com todas as mulheres. Então, fiquem bem com isso, tá certo? Até a nossa próxima aula.